tema de hoje é clima, vegetação da Europa, da Ásia e da Oceania. O tema que iremos abordar hoje é sobre o clima desses três continentes, da Europa, da Ásia e da Oceania. Do extremo da Nova Zelândia, na Oceania, aos pontos mais extremos na Península do Tamir, na parte asiática da Rússia, ou do Cabo do Norte, na Noruega, existem muitos domínios morfoclimáticos que caracterizam essas áreas continentais e insulares. Como já vimos, esses domínios morfoclimáticos envolvem relevo, clima, vegetação e a hidrografia. Então, esses quatro elementos eles vão determinar o tipo de domínio morfoclimático de uma determinada região. Então, em seu conjunto, eles exibem climas e formações vegetais que podem abranger as três zonas térmicas da Terra: tropical, temperada e polar. Então, vejamos mais desses diferentes domínios naturais, tanto na Europa, na Ásia e na Oceania. Então, temos aqui as zonas climáticas da Terra. Essa em verde escuro aqui é as zonas polares. Essas em verde claro são as zonas temperadas. Essas daqui são as zonas subtropicais. Essas daqui são as zonas tropical da Terra. Essa em vermelho. Então, a zona tropical abrange o quê? Toda a faixa central do planeta. Então, a partir dessas zonas térmicas da Terra, foi então classificados os relevos. Os climas. Então, eu tenho o clima polar, em branco. Vamos pegar só essa região aqui da Europa, Ásia e a Oceania. Então, eu tenho aqui as zonas polares. Eu tenho aqui temperado oceânico. Eu tenho temperado mediterrâneo, essa região aqui. Eu tenho temperado continental, que é essa grande parte aqui, ó. Eu tenho a região árida, que é essa região central aqui, ó. Essa região árida. Eu tenho as regiões tropical de monção, ou monções. Também tem aqui a área equatorial. Eu tenho o clima tropical. Então, são esses os climas predominantes nessas três continentes. Então, tem uma área dividida em três, dividida em três em domínios equatoriais, tropicais e desérticos, domínios temperados, mediterrâneos e frios, e os chamados domínios polares. Vamos lá. Eu separei aqui por domínio, o domínio equatorial. Quais são as localidades que ocorre esse clima nos três continentes? Vai ocorrer no sul da Ásia, vai ocorrer na região de Bornéu, Célebres e Nova Guiné. Qual o clima lá? Qual a característica desse clima? As temperaturas são altas e estáveis, além de uma pluviosidade no decorrer do ano. Condiciona a diversidade de formas de vida vegetal e animal dessa floresta. Quer dizer, traduzindo aqui, são um clima de temperaturas altas, com uma pluviosidade ou chuvas durante todo o ano, e onde ocorre uma grande biodiversidade, tanto vegetal como animal. A sua vegetação. Quais são as características? São latifoliadas, significa o quê? Plantas ou árvores com folhas grandes, e largas. Perennófilas, significa o quê? Elas são perenes o ano todo, são verdes o ano todo. E ombrófilas, significa o quê? São florestas fechadas, com sombreamento no sol.
Então essas são as características dessa vegetação, uma vegetação equatorial. Floresta equatorial do Bornéu, floresta equatorial do sul da Índia, floresta equatorial da Nova Papua Guiné. Vamos aos domínios equatorial e tropical. Na verdade, por que coloquei os dois? Porque está no final, entre o final do domínio equatorial e do início do tropical. Ela vai ocorrer onde esse tipo de clima? Cabo York na Austrália, costa de Malabar na Índia, na Indochina, Sudeste Asiático e Sul da China. Clima, temperaturas altas estáveis, além de uma pluviosidade no decorrer do ano, condiciona a diversidade de forma de vida vegetal e animal dessa floresta. É a mesma característica anterior. São latifoliadas, perennifólias e ombrófilas. A floresta tropical da Austrália, bem parecida com a Mata Atlântica, também é uma floresta tropical aqui no Brasil. A floresta da costa do Malabar na Índia, também tropical. Agora vamos para um domínio totalmente tropical com características de duas estações. Ela ocorre no norte da Austrália, sul e sudeste da Ásia. Ela ocorre dois tipos de vegetação, as savanas e as florestas tropicais. Vamos lá, ela é caracterizada, gente, pelo clima tropical de monções. Esse clima tropical de monções, eu vou deixar um videozinho no final aqui da minha fala, para vocês terem ideia o que seria um clima tropical de monção, tá? Só para vocês terem ideia mais ou menos como funciona esse tipo de clima. É um clima tropical, mas aí ele tem uma dinâmica por se situar aqui no sul e sudeste asiático. Durante o verão ocorrem chuvas de monções e tufões. Durante o inverno as regiões passam por secas, meses de seca ou estiagem, correto? Então tem a savana na Austrália, eu tenho as savanas na Índia também. Em certas regiões do mundo, só chove durante 2 meses ao ano. Mas neste período, a chuva é abundante. Na verdade, um dilúvio. A água que cai nesta época corresponde de 80% a 100% de toda a precipitação atmosférica anual. Transforma cursos d'água em rios caudalosos, mas também possibilita o cultivo de colheitas. Os campos de arroz, o arroz cresce em pântanos, são característicos destas regiões. Esta época chuvosa é tão definida que os cientistas quase a consideram uma quinta estação. É chamada de monção. Mas o que monção significa? O termo passa pelo espanhol, mas originalmente veio do árabe, musim, que quer dizer apenas estação. Na verdade, a monção corresponde à estação em que os ventos da Ásia mudam de direção. Em vez de soprar para o oeste, eles tomam a direção oposta. No passado, esta mudança no vento permitiu que os marinheiros árabes chegassem a novos destinos. Como estes ventos absorvem uma umidade considerável que vem do mar, estão prontos para liberar imensas quantidades de chuva quando chegam à terra. E esta é a chuva da monção. Mas por que os ventos mudam de direção? Para compreender o porquê, é preciso lembrar que a Terra está sempre girando em seu eixo, completando uma revolução a cada 24 horas. Isso produz uma reação. Quando gira, ela leva tudo junto no seu campo gravitacional. E isso inclui a nossa atmosfera. A Terra gira e o ar acompanha. Mas o ar se desloca numa linha reta apenas no Equador, aquela linha imaginária que divide a Terra em duas. No hemisfério norte, o ar é desviado para o norte e no hemisfério sul, para o sul. No hemisfério norte, no verão, quando está quente, a diferença de temperatura entre as quentes massas de terra do continente asiático e o mar mais frio atrai ventos do sul em direção ao norte. Eles cruzam o Equador e mudam de direção. O vento chega à Índia e à Ásia do Sul. É a região do planeta onde a monção é mais forte. Na Índia, até 10 metros de água podem cair durante a estação chuvosa. A Europa recebe cerca de 1 metro de água por ano. Este dilúvio, desabando de uma só vez, provoca inundação.
e em alguns anos produz verdadeiras catástrofes, ainda mais em áreas densamente populadas. Milhares de pessoas ficam desabrigadas, quase sem ter como viver. Sem lógica alguma, o arroz cresce muito bem em áreas inundadas. Precisa de muita água. Cavando e cultivando campos de arroz, as pessoas criaram plantações de arroz que imitam as condições da monção o ano inteiro. O arroz é o alimento básico de toda a Ásia. O seu cultivo data de 5.000 anos antes da nossa era. Neste clima, as pessoas tentam se proteger da inundação construindo suas casas no alto, fora do solo, em estacas. O piso fica a vários metros acima do solo e a casa é sustentada por postes fortes fincados no fundo da terra. Os telhados são cobertos com folhas largas entrelaçadas, uma excelente proteção contra a chuva. Os búfalos da Índia foram treinados para ajudar nos campos de arroz. Estes animais são parentes das vacas e estão bem adaptados ao clima de monção. Na verdade, eles não têm o menor medo da água. Ao contrário, adoram se esparramar dentro dela. Eles até rolam na lama para se livrar dos parasitas. No Vietnã, reza a lenda que o búfalo da Índia é um gênio mau que foi transformado num animal de carga pelos deuses. E para pagar por todas as suas faltas, está condenado a ajudar o homem. Tem os domínios dos desertos. Estende-se os desertos, sua vegetação. Qual a característica desses desertos? Uma vegetação escassa, do tipo xerófila, são plantas adaptadas à aridez, constituída por espécies que se adaptam ao longo do período sem chuva. Entre as espécies está os cactos. Quais são os principais desertos dessa região? O deserto de Rub al-Khali, deserto de Negev, deserto salgado de Kavir, deserto de Tar, deserto de Taklamakan, deserto de Gobi, deserto das estepes da Ásia Central, que fica no Uzbequistão e no Cazaquistão. Então, esse é o deserto de Rub al-Khali, na Arábia Saudita. Deserto do Negev, nessa região da Síria. Deserto salgado de Kavir, no Irã. Vocês estão vendo essa parte branca, isso é sal. Deserto de Taklamakan, isso que vocês estão vendo aí é neve, então deserto gélido. O deserto de Gobi, que também ele é instável, tá? Ele é um deserto gélido. Durante o verão ele alcança os 40 graus positivo e durante o inverno 40 graus negativo. Diversas vezes associados como lugar quente e cheio de areia, os desertos são muito mais do que isso. Na verdade, trata-se de regiões em que ocorre pouca quantidade de chuva. Desta forma, a umidade é bastante baixa e há pouca vegetação se desenvolvendo. Além disso, os desertos são regiões que apresentam poucas condições para a manutenção da vida, sobretudo no sentido de impedir ou dificultar a habitação humana. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Ao redor do nosso planeta Terra existem vários desertos, mas você conhece os principais desertos espalhados pelo nosso planeta? No vídeo de hoje, mostraremos os maiores desertos do mundo. Deserto do Kalahari, 930 mil quilômetros quadrados. O deserto do Kalahari é o segundo maior da África. Está localizado no sul desse continente e compreende os territórios de Botsuana, África do Sul, Angola, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue. Sua extensão de 930 mil quilômetros quadrados envolve a sua área fixa e a sua zona de transição, onde há maior presença de vida animal e vegetal. Se considerarmos somente a sua zona central, sua área passa a ser de apenas 580
mil quilômetros quadrados. O Kalahari é considerado um deserto traiçoeiro, pois, durante um curto período do ano, ocorrem algumas chuvas que ajudam a florescer e transformar o ambiente. O lugar, anteriormente seco e sem condições de vida, enche-se de vegetação e recursos para alimentação, adquirindo uma paisagem que em nada se assemelha de qualquer outro deserto. O problema é que, logo depois, a seca e o ambiente inóspito retornam e, caso alguém tenha ficado perdido por lá, poderá não sobreviver em virtude do esgotamento súbito de água e alimento. Apesar dessas condições, o deserto do Kalahari abriga alguns grupos tribais africanos que desenvolveram formas de sobreviver no local. Alguns deles sequer tiveram contato com seres humanos. Deserto de Gobi. 1.125.000 quilômetros quadrados. O deserto de Gobi encontra-se na Ásia, mais precisamente na região norte da China e na porção sul da Mongólia. A palavra Gobi vem do idioma mongol e significa lugar sem água, possuindo um relevo marcado pelas dunas e por algumas montanhas rochosas. Ao contrário do deserto do Kalahari, que apresenta fauna e flora relativamente diversificadas, no deserto de Gobi, os seres vivos são raros e de poucos tipos diferentes. Também nesse deserto é possível encontrar algumas populações humanas, todas nômades. Deserto da Arábia, 1.300.000 quilômetros quadrados. Também situado na Ásia, o deserto da Arábia situa-se na região do Oriente Médio, envolvendo os territórios da Arábia Saudita, Síria, Jordânia, Iraque, Omã, Kuwait e Iêmen. Trata-se de uma das áreas com menor biodiversidade do planeta. No entanto, esse deserto apresenta muitos recursos minerais, com destaque para o petróleo, que nessa região do Oriente Médio apresenta-se nas maiores quantidades do planeta. Em termos de populações, existem povos, alguns deles nômades sírios, curdos, turcos, armênios e assírios. A característica mais marcante desse deserto é, sem dúvidas, as construções nele realizadas. O destaque vai para a super cidade de King Abdullah, em referência ao nome do rei saudita. A cidade ainda está em construção e deverá abrigar inicialmente cerca de 2 milhões de habitantes. Deserto do Saara, 9 milhões de quilômetros quadrados. O deserto do Saara é o mais conhecido dentre os desertos do mundo, uma vez que é o maior entre os desertos quentes. Apesar de, como todos os outros do mesmo tipo, as noites serem bastante frias, com temperaturas próximas a 0 graus Celsius, a sua extensão envolve áreas de Argélia, Egito, Líbia, Mali, Marrocos, Mauritânia, Tunísia e Sudão, sendo um marco natural para a regionalização do continente africano, em África do Norte e África subsaariana. Em alguns pontos, a paisagem do Saara é formada por corpos rochosos e camadas de sedimentos compostos por pequenas rochas, enquanto a maior parte é constituída por dunas móveis. Apesar de ser uma das regiões mais inóspitas do planeta, ele também apresenta um dos pontos mais férteis para a agricultura, que se encontra ao longo das margens do rio Nilo. Ao todo, em áreas envolvendo as proximidades desse rio e os inúmeros oásis existentes, o Saara abriga mais de 2,5 milhões de pessoas. Antártida, 14 milhões de quilômetros quadrados. A Antártida é a maior região que apresenta condições inapropriadas para a vida e habitação, com temperaturas baixíssimas e altitudes elevadas. Os termômetros medem, em média, cerca de menos 30 graus Celsius, sendo que já houve casos em que alguns pontos apresentaram temperaturas abaixo dos menos 80 graus Celsius. Em termos de altitude, as médias alcançam uns 2.000 metros. Em geral, as moradas humanas nesse continente gelado, localizado no polo sul do planeta, estão relacionadas em pesquisas científicas. A vegetação é escassa e os animais existentes compreendem grupos de baleias, focas, pinguins, albatrozes, gaivotas e outras espécies. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa o seu gostei e não se esqueça de inscrever-se no canal, além de compartilhar o vídeo para ajudar na divulgação. Eu me despeço de vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!
temperados. E inclui o que? Clima e vegetação temperada. Ela ocorre no leste da China e no Japão, parte da Europa Ocidental, na Nova Zelândia e sudeste da Austrália. Vamos lá, característica: o clima temperado e suas variações oceânicas. Tá? Você tem que ter ideia que o clima temperado oceânico ele é mais úmido, tá? Com a menor amplitude térmica, porque toda a área próxima aos oceanos elas têm uma amplitude térmica menor, né? Mais afastado, a amplitude térmica é maior. Temos aqui o clima temperado continental, com grande amplitude térmica entre o verão e o inverno. Possibilitou a formação de florestas temperadas, abrangendo a maior parte da Europa Ocidental. Aqui na Nova Zelândia e no sudeste da Austrália, a gente vai ver o que? Uma variação dessa vegetação. Ela pode apresentar desde árvores maiores e mais concentradas, em altitudes inferiores até as matas mais espaçadas e menores. E aí inclui o que? As florestas de eucalipto, tá, gente? Tem que ter ideia disso, que nessa região aqui ocorrer essas chamadas florestas de eucaliptos e acácias. Então, essa aqui é a floresta negra da Alemanha, uma floresta temperada. Floresta temperada no Japão. E a floresta temperada na Austrália. Essa aqui é a floresta de eucaliptos também na Austrália. Domínios mediterrâneos. Isso é característico do clima e vegetação mediterrâneo. Significa o quê? O que é o Mediterrâneo aqui, professor? Então, é um clima, gente, típico do mar Mediterrâneo. Por isso que a palavra é Mediterrâneo. Ele ocorre aonde esse clima? Ele ocorre no mar Mediterrâneo, sul do continente e norte da África. Ele ocorre na Califórnia, na região central do Chile, no sudoeste da África do Sul. E eu esqueci também que ela vai ocorrer também na Austrália, tá, gente? Esqueci de colocar a Austrália aí, mas ele também ocorre na Austrália. Quais são as características desse tipo de domínio? Tais características correspondem a um clima mediterrâneo, próprio de formações vegetais que mesclam bosques arbóreos e arbustivos, como os maquis. A denominação mediterrânea para clima e para vegetação são semelhantes e, como dizer, são iguais. Destaque-se nessas regiões o cultivo de vinhedos, que é o que? A produção de uva, o cultivo da uva e a produção de vinho. E as oliveiras, do qual se o que? Tira as azeitonas e se extrai o óleo. Então essa aqui é a vegetação mediterrânea na Espanha. Esse aqui é os olivais em Israel. Esse aqui é os vinhedos na Itália. Vamos lá para os domínios frios. Ela ocorre no norte da Europa, na Escandinávia e no norte da Rússia. Quais são as características dessa região? Ela é constituída por coníferas. Então, as coníferas são florestas, vegetações de climas frio. Frio aqui, gente, não é porque é de temperatura. O frio é o nome dado a esse tipo de clima. Essas florestas se caracterizam como regiões de baixa densidade demográfica devido aos longos períodos anuais de baixa temperatura e pouca luminosidade, próprio do clima frio das altas latitudes boreais. Altas latitudes, porque eles ficam entre 90 e 60 graus, ok? Boreais, porque ficam próximo aí do Ártico ou do Polo Norte. Então tem a floresta de coníferas da Rússia. Esta é a floresta de taiga. O número de árvores é igual ao de todas as matas tropicais juntas. A taiga circunda o globo e tem 1/3 das árvores da Terra. Ela produz tanto oxigênio que sozinha é capaz de renovar a atmosfera do planeta inteiro. Na porção norte da taiga, o período de crescimento pode durar somente 1 mês por ano. Pode demorar 50 anos para uma árvore ficar maior que uma muda.
Este é um mundo silencioso, com raras perturbações. Vamos lá aos domínios polares. Ela ocorre no litoral do Ártico, tá? Principalmente aqui na Groenlândia, e no norte da Eurásia, que é o norte da Eurásia, essa região todinha aqui, ó. Qual a vegetação nessa região? É a chamada tundra. Desenvolve uma vegetação rasteira composta principalmente de linho e musgos. Característica dessa região também, a tundra, para vocês terem ideia, ela é uma vegetação, gente, que elas são adaptadas a essas rigorosas condições ambientais polares, tá, gente? Porque aí é muito frio. E a gente tem que ter ideia que ela, durante 5 meses, né, 3 meses na escuridão, na total escuridão. Então você não tem dia. E aí quando chega o verão, eles passam 3 meses de claridade. Você não tem praticamente escuridão, é ausência de escuridão. Isso devido à inclinação do eixo terrestre. Okay? Outra coisa, ocorre um fenômeno denominado de permafrost. Né? Esse permafrost é o seguinte, é o solo que passa por uma parte do solo congelado. Ele faz uma camada de gelo, e em cima dessa camada de gelo desenvolve a vegetação ou a tundra normalmente. Okay? Esse tipo de vegetação também ela vai ser encontrada onde, professor? Nas altas altitudes, tá? Como aonde, professor? Como na Cordilheira dos Andes, montanhas rochosas, na região do Cáucaso, no Himalaia. Então, nas grandes montanhas do mundo, a gente lá no alto, ali acima de 4.000 a 5.000 metros de altitude, você vai encontrar esse tipo de clima da tundra, ok? Isso é chamado de tundra alpina. Então, isso aqui é a vegetação da tundra, isso aqui é na Noruega. E esse aqui é o permafrost, né? O solo, esse que vocês estão vendo aqui, ó, é gelo. E aqui desenvolve aqui uma camada de solo. E aqui também é solo. Qual o grande problema? Que a água ela vai derretendo e vai se transformando aqui no lamaçal. Esse é o grande problema aqui desses solos da tundra, tá bom? Então, a gente concluiu essa questão dos domínios, tanto morfoclimáticos, tanto da Europa como da Ásia e da Oceania. Ok?